todas e todos. Vamos falar um pouco sobre a obsolescência de um destino turístico. Na verdade, a obsolescência que ocorre em muitos destinos turísticos em função da saturação do produto turístico, da saturação do turismo. Ou seja, isso ocorre em função das contradições da produção turística que decorrem como consequências da lógica capitalista que enfatiza a aceleração da produção e do consumo no sentido da reprodução ampliada do capital. Então, o turismo ele se reproduz como mercadoria quando ele abarca novos lugares no seu sistema de consumo. Produz primeiro esses lugares como descobertos, depois coloca esses lugares como lugares da moda e ocorre muitas vezes que depois disso tudo o turismo de massa faz com que esses lugares fiquem estagnados, o turismo não se desenvolve mais, as taxas de lucro não são as mesmas, há uma decadência das taxas de lucro. Então, algumas vezes, os lugares turísticos entram em obsolescência, tornam-se estagnados ou decadentes em função da saída do capital turístico para outros lugares nessa sanha do capital em manter elevadas as taxas de lucro. Primeiro, de maneira geral, os lugares atrativos são descobertos pelas elites e depois muitos desses lugares são saturados pelo turismo de massa e vão ser substituídos por outros lugares. A morte dos lugares turísticos ela é naturalizada por esse ciclo de exploração que é dinamizado aí pelo despertar nesse mercado do turismo dessa necessidade de descoberta de um novo lugar, de um novo produto turístico. Então essa propaganda ela reflete bem essa produção turística do lugar original. Então, seja você o pioneiro, né? Seja o primeiro a ir para esses lugares aí, para a Turquia, para o Himalaia, para o Tibete, para o Oriente Médio, para a África. A mesma coisa no Brasil, né? Itacaré, a novidade que a Bahia aguardou, né? Um turismo de praias paradisíacas, de ecoturismo, completa infraestrutura, né? A associação aí dos empresários do turismo de Itacaré. A Folha do Turismo, um jornal de turismo, coloca aí, ó, em 2002, descubra Itacaré. Itacaré é o destino da moda no litoral da Bahia. Então, isso faz parte dessa maneira de inserir os lugares no mercado turístico, né? Aqui a reprodução de capa e contracapa do roteiro turístico Costa do Cacau, onde está inserido Itacaré, Ilhéus, né? Onde muitos livros do Jorge Amado se passaram nesse cenário da Costa do Cacau. Então é esse aproveitamento da identidade dos lugares, da história, dos elementos naturais, dos elementos culturais de um determinado lugar, são lançados como chamariz para o turismo, né, dentro dessa inserção. Os lugares também, por vezes, até criam marcas, né, como as branding cities, que são essas marcas para cidades, né, uma marca que pretende que aquele destino turístico se diferencie dos demais, um produto exclusivo. Então, I love Nova York, I love New York, né? ou I Amsterdã, né? São marcas, são logotipos que tentam cada vez mais mostrar um produto exclusivo. E o destino turístico também, como eu disse, ele pode entrar num ciclo de obsolescência e às vezes as taxas de lucro não se conseguem se manter, então você entra em situações como
a venda, né, de pousadas, como essa pousada Papa Terra, à esquerda aqui, que foi a maior pousada do município, e aí as taxas de lucro já não se reproduzem, já não se replicam, e isso tudo está à venda. O desenvolvimento hoteleiro, para nós da geografia do turismo, que procuramos ali tentar observar esse processo, o desenvolvimento hoteleiro ele permite, né, que a gente perceba tanto a expansão dos grupos hoteleiros e a gente consiga também analisar de alguma maneira a estrutura do mercado turístico de um determinado lugar. Porque por meio do desenvolvimento hoteleiro, num primeiro momento, os mercados naquele local são um pouco maduros e se caracterizam ali por uma predominância de estruturas locais que não respondem nesse primeiro momento a todas as exigências estrangeiras em matéria de conforto que os turistas querem. Mas num segundo momento, esses mercados eles são penetrados por grupos hoteleiros estrangeiros, em geral redes integradas, que de forma seletiva nas capitais, nos centros regionais e nos destinos turísticos consolidados vão estabelecer uma outra estrutura hoteleira. E no terceiro momento, o sucesso dessa fase anterior gera o desenvolvimento de projetos de melhorias e ampliação, muitas vezes seguidas pelo turismo de massa. E a lógica, né, do capitalismo, a natureza do capitalismo é que a busca das taxas de lucro sejam sempre crescentes, e isso não é possível em produto nenhum, em lugar nenhum. Aqui uma imagem de Lisboa, né, o turismo de um dia, né, o passageiro de um cruzeiro que chega de manhã no porto e passeia durante o dia e volta. Uma quantidade de turistas, um turismo de massa. Né? E o Butler, né? Esse é o ciclo de vida da área turística. Ele talvez seja o mais conhecido modelo de análise desse ciclo de vida de um destino turístico, Butler. Então ele propõe que o turismo, os lugares turísticos têm um ciclo de vida. E esse ciclo de vida segue uma sequência hipotética, obviamente, é um modelo de estágios, que seria o da exploração, o do envolvimento, o do desenvolvimento, o da consolidação, o da estagnação e o do rejuvenescimento ou do declínio. Então, cada estágio desse seria acompanhado por mudanças na natureza, na extensão das instalações, bem como no abastecimento dessas instalações de todo tipo, da prestação de serviços turísticos, das ACTs. E as instalações, primeiro, as instalações não específicas para os turistas são as que existem nesse primeiro estágio de exploração. No estágio de envolvimento, no estágio de desenvolvimento, são fornecidas basicamente por habitantes locais os serviços, as instalações. O envolvimento e o controle local, eles vão declinando conforme o destino vai se inserindo e ganhando reputação, chamando cada vez mais turistas. O controle local declina à medida que os serviços são prestados por empresas externas e também a partir do momento que o poder público assume a responsabilidade pelo planejamento. Então ele criou aí, existe até um gráfico para mostrar esse ciclo de vida da área turística, do Butler, que é essa sequência hipotética de estágios, de mudanças na extensão e no abastecimento das instalações, que parte ali da exploração, do envolvimento, que seria a etapa 1 e 2, os estágios 1 e 2, quando os números de turistas ainda são baixos e que
Faz pouco tempo que o local foi descoberto para o turismo, para o mercado turístico. Então, nessa primeira fase de exploração e envolvimento, as instalações elas são fornecidas basicamente por locais, pelas pessoas do lugar, não são, em geral, não são específicas para turistas, alugam um quarto numa casa, uma pessoa de família que faz um almoço para um grupo que vai visitar uma cachoeira, ainda não tem pousadas, não tem restaurante em determinados lugares. Depois, uma etapa aí de desenvolvimento, de consolidação, uma segunda etapa, que as instalações já são mais modernas e já são mais elaboradas e proporcionadas por empresas externas. E também, como a gente viu no slide anterior, o poder público, né, as autoridades regionais e nacionais assumem a responsabilidade pelo planejamento. Isso é um modelo hipotético geral. E no terceiro nível de estagnação, na terceira fase de estagnação ou de consolidação, que é uma época aí de retomada dos investimentos, ou então de obsolescência, né? Ele separa aí em 5 ramos, como vocês verem, ou um declínio imediato, ou um declínio, ou uma estabilização, sempre pense nos lucros na vida, né, do destino turístico, um crescimento menor, diminui o crescimento, ou até um rejuvenescimento, isso sempre ao longo do tempo. Então aqui alguns exemplos, Bermudas nas Caraíbas, há mais de 30 anos que as Bermudas elas lutam contra a diminuição do número de viajantes que chegam à região, isto após ter ganho reputação como um dos melhores destinos do mundo nos anos 70 e 80. O clima tropical, as areias cor-de-rosa tornaram o território britânico aí das Bermudas um destino único. E para além de ser um ótimo porto para cruzeiros durante o inverno, aí ele até comenta aí esse site Volta ao Mundo, não deve perder a oportunidade de visitar a cidade com a arquitetura colonial de São Jorge, aí que é o patrimônio da humanidade da Unesco, né? Essa é uma matéria sobre destinos turísticos esquecidos. Foi uma matéria nesse site Volta ao Mundo. Cuba, durante os anos 50, a Havana foi possivelmente o destino mais popular daí no Caribe e a principal escolha dos famosos e dos milionários que procuravam descontração e diversão, principalmente americanos. Hoje, mesmo não sendo tão glamourosa como antes, Cuba e Havana estão novamente a entrar nos radares dos viajantes após algumas restrições terem sido retiradas. Magaluf, em Maiorca, na ilha de Maiorca, na Espanha. Maiorca, a ilha tornou-se um popular destino para turistas britânicos na década de 60, mas foi graças às praias, aos restaurantes e à vida noturna que durante os anos 80 a cidade resort aí de Magaluf ficou famosa entre os viajantes irlandeses, alemães, russos e britânicos, ainda um destino turístico importante, tem ganhado uma fama em função aí dos adolescentes, das festas, né? Isso acontece muito nos verões dessas ilhas, das Baleares na Espanha, as Ilhas Baleares. E um tema que diz respeito à obsolescência e à precarização e à desvalorização do trabalho, que é um tema que me interessa particularmente, porque a obsolescência ela afeta primeiro o lado mais fraco da corda, que são os trabalhadores, e a precarização e a desvalorização do trabalho no turismo já é grande em qualquer situação, nessa situação ela ainda é incrementada. Então, só para a gente lembrar, né, relações sociais, elas são fortemente impactadas pelas transformações do trabalho na comunidade local, que passa a ser a força de trabalho prestadora de serviços de apoio ao turista, e aí existe essa contradição, né, entre a importância do trabalho
para o turismo e a desvalorização do trabalhador, que ganha pouco, que não tem relações formais de trabalho, é precário, não tem carteira assinada, tem baixos salários, grandes cargas horárias, é instável o seu emprego, ele pode perder o emprego, muita desvalorização do trabalho feminino. Essa é a característica do perfil da força de trabalho do turismo do Brasil. E no contexto contemporâneo de transformações do mundo do trabalho, notadamente a flexibilização, que é essa maneira de se contratar as pessoas de maneira terceirizada, por contrato temporário, só na temporada. Então, muitas medidas de como compor a força de trabalho, a maneira de contratar, né, os tipos de contrato, o tipo de vínculo profissional, a remuneração, a polivalência dos trabalhadores. O trabalhador do turismo, em geral, faz várias funções diferentes, né? Uma otimização do pessoal empregado e também tentativas de limitar a capacidade organizativa dos trabalhadores em sindicatos, por exemplo. Isso tudo faz parte desse contexto contemporâneo de flexibilização das relações de trabalho que afeta em cheio o trabalho no turismo. Então, esse vínculo espacial do turismo, essa dificuldade que as empresas turísticas têm de deslocar suas atividades para outros lugares onde a mão de obra é mais barato, faz com que as empresas busquem reduzir os custos ali mesmo, onde os serviços são propriamente prestados. E isso faz, além disso, o vínculo espacial do turismo, ele faz com que a apropriação dos espaços se torne cada vez mais onerosa para as empresas, em termos de aluguel, de compra de terrenos, de edifícios, de lojas, para se instalar, né? Instalar um hotel, instalar um restaurante, instalar um comércio. Então, isso está muito ligado ao desenvolvimento turístico. A partir do momento que o local vai crescendo em termos de desenvolvimento turístico, os espaços, a terra, o custo da terra vai ficando mais caro. Isso também afeta as empresas e as empresas vão buscar redução no trabalho, reduzir os custos do trabalho. Então, isso afeta especialmente os gastos com pessoal, porque boa parte dos serviços turísticos se dá lá nos destinos. A sazonalidade do turismo também afeta essa precarização e essa desvalorização do trabalho turístico. Essas oscilações na demanda turística fazem com que a necessidade do pessoal varie muito. Então, as empresas turísticas buscam uma mão de obra flexível que se adapte a esses movimentos temporais da clientela. Nos destinos turísticos, a informalidade atinge uma significativa parcela do trabalho. Muitos dos empregos só são necessários quando aumenta o fluxo turístico, nas férias, nos feriados, nas festas, etc. E os modelos de negócios baseados em tecnologia também afetam a precarização e a desvalorização do trabalho. Então, grandes empresas operadoras de plataformas online de reserva como a Booking dominam os segmentos do turismo, impondo sua lógica às empresas turísticas de qualquer porte, principalmente as pequenas. E com isso há um aumento dos custos que vêm advindos das comissões que são exigidas pelas operadoras e, consequentemente, induz as empresas turísticas a reduzir outros gastos, notadamente os com o pessoal. Uma outra impacto dos modelos de negócios baseados em tecnologia é a diminuição do emprego para determinadas funções, como o caso dos serviços de limpeza, naquelas modalidades de alojamento em que esses serviços são oferecidos somente no final da estadia, como no Airbnb. Então, e além disso, sistemas automáticos que articulam diversas plataformas de reserva online, Booking, Decolar, Airbnb e outras,
Trivago, eles articulam essas plataformas num único sistema e isso também diminui a necessidade de operadores, de empregos na gestão das reservas. Um exemplo é esse SiteMinder, né, que é um sistema que propõe aí a automatizar o controle das reservas, articulando essas diferentes plataformas. Então você tem ali um operador e então quando você fecha uma reserva pela Booking, o seu hotel acaba bloqueando todas as reservas nas outras plataformas e isso aumenta em muito a produtividade do trabalhador, por exemplo. As referências principais dessa aula